Abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse 3, verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O grande Criador dá-nos habilidade celestial, capacidade para ouvir o que o Senhor sempre fala. Em nome de Jesus Cristo, que cada um de nós possamos exercitar nossa fé, ouvindo o que o Espírito fala. Faça com que cada eleito se aperceba desta voz do Espírito. No nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. A voz do Espírito em cada era. Bom, nós aprendemos que o Espírito fala, mas é através do homem. Sempre foi assim. O Espírito está falando, mas ele só fala através do homem. Você tem que ter um meio de ouvir o que o Espírito fala. E tem tantas vozes, tem tantos espíritos falando, e a gente precisa descobrir onde está a voz do Espírito para a nossa era, para o nosso tempo. Eu tenho aqui a mensagem do profeta, era de Éfeso 93, e é com o irmão Brana que nós todos aprendemos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode ser que milhões ouçam ou leiam estas palavras, porém, quantos prestarão atenção? Isso não sabemos. Porém, aquele que inclinar seus ouvidos e desejar conhecer as palavras de verdade, encontrará o Espírito de Deus iluminando-o. Que sempre as pessoas dizem, eu ouvi. Tem gente que tem facilidade de dizer, eu ouvi Deus. Deus falou comigo. Aí você vai a fundo perguntar como foi que Deus falou com você. A pessoa, ela não tem a clareza da palavra, porque Deus fala comigo, com você, através da palavra. Porque a palavra é a voz de Deus. E nós temos que ter ouvidos. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito está falando.
Então as pessoas escutam, diz o profeta, que elas nunca prestam atenção ao que o Espírito está falando. Por isso elas nunca aprendem. Você tem que prestar atenção. Se seu ouvido estiver aberto para a palavra, o Espírito de Deus tornará a palavra real para você. Você vai notar por que a mensagem do profeta não tem se tornado real para o povo. É porque eles não têm ouvido para ouvir o que o Espírito está falando. Eles não abrem este ouvido, diz o profeta. Se o seu ouvido estiver aberto para ouvir a palavra, então o Espírito tornará a palavra real. A maioria das pessoas começa a ouvir, diz, não, isso não é de Deus. Por quê? Porque aquilo que eles ouvem opõe ao que eles creem. O que eles ouvem opõe ao que eles estudam. E nós temos que saber que Deus, a voz de Deus, nunca fala do jeito que nós queremos. Se não falou nem do jeito que o profeta queria, pensa bem nós. Mas as pessoas não têm esta luz para poder entender de que o Espírito, quando ele fala, fala diferente. Quando Jesus falou, era diferente de Moisés. E quem ouviu, notou, ele não está falando igual a Moisés. E era uma mensagem que Moisés tinha dito que este homem ia levantar e pregar. Só que a mensagem dele, você tinha que ter ouvido aberto para ouvir o que o Espírito estava falando naquele dia, e não para ouvir o que o Espírito ia repetir coisas de 2000 anos atrás. Que a gente quer ouvir, o Espírito falou. Como que o Espírito falou? Foi igualzinho Pedro, foi igual Paulo. Isso é o que o Espírito falou. Mas você tem que saber que passou as eras, o Espírito Santo tem uma nova mensagem para cada um de nós. É como passou o tempo dos profetas no Velho Testamento, o Espírito Santo, a voz de Deus, era diferente. Você tinha que ter mais luz daquela voz, você tinha que dar ouvido àquela voz, você tinha que abrir o ouvido para poder escutar o que o Espírito poderia tornar real para você. Porque Jesus não foi real para os judeus. Eles não abriram o ouvido para ouvir o que Jesus estava falando e simplesmente diziam, nós temos um pai que é Moisés, nós temos um pai que é Abraão. E Jesus podia falar para eles, se Abraão fosse o vosso pai, vocês me amariam, porque Abraão falou a meu respeito. Abraão viu o meu dia e alegrou. Então isso confundia mais a cabeça deles, porque eles não tinham ouvido para ouvir o que o Espírito estava falando no momento, porque o que o Espírito falava no momento era diferente do que eles tinham ouvido de 2000 anos. Deus é o mesmo, mas tem as etapas. Ele teve a etapa da lei. Quando veio Jesus, Jesus não veio pregar a lei para nós. Ele já veio cumprir a lei e dar a etapa da graça. Aí chega 2000 anos depois, chegou no nosso tempo, aí nós esperamos que Deus venha com a mensagem da graça. Não, ele cumpre a mensagem da graça e nos dá uma revelação. Que estamos partindo para uma mensagem do reino. Nós já começamos a perceber o que é o reino de Deus entre nós, que é Deus liderando seus filhos através da palavra. Você pode ver que o brasileiro é liderado pela política. A maioria dos crentes também são liderados pela política. Eles deveriam ser liderados por Deus, para eles começarem a sentir o que é ser liderado por Deus, o que é começar a entrar no reino de Deus. É ser liderado por Deus antes
Ah, mas aí o Brasil vai mal, mas eu vou bem. Você tem que entender, é assim. O outro país vai mal, mas o crente dali vai bem. Por quê? Porque ele tem ouvido a voz de Deus naquele dia, e a voz de Deus tem penetrado em seu ser, e que ele está aprendendo a ver a coisa tão real, a palavra tão real, que ele vive a palavra de Deus hoje, sente bem com a palavra, mesmo o mundo todo corrompido. Se você for esperar o mundo melhorar para você sentir bem, aí eu quero que o lar melhore para eu sentir a presença de Deus. Não vai melhorar. O mundo não vai melhorar, ele vai piorar. A política não vai melhorar. Cada dia ela está pior. Cada dia o pecado aumenta mais. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter habilidade para ouvir o que o Espírito está falando, porque o Espírito está falando diferente. O Espírito não fala igual os batistas, metodistas, pentecostais. O Espírito não fala nem igual o povo do profeta. O Espírito, em cada dia, ele tem uma voz. Em cada tempo, eu tenho que mostrar para vocês, bem que eu tenho que terminar esse parágrafo, para mim começar a mostrar esta posição que o Espírito fala nas eras. Se seu ouvido estiver aberto para a palavra, o Espírito de Deus tornará a palavra real para você. Se o povo tivesse o ouvido aberto para a palavra, então o Espírito Santo tornaria a palavra do dia real para eles. Por que não torna a palavra real do dia para eles? Porque eles não têm o ouvido aberto para o Espírito Santo. Eles têm o ouvido aberto para ouvir seu pastor, sua igreja, menos o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala através de homem também. É duro para as pessoas entender, porque o Espírito Santo fala através de homens, e o Espírito do mundo fala através do homem, o Espírito da política fala através de homens, o Espírito de Satanás fala através de homens, e o Espírito Santo fala através de homens. Sempre foi assim, e você tem que descobrir qual homem que o Espírito está falando, que tem uma voz. Ora, este é um trabalho do Espírito. Eu posso ensinar-lhe a verdade, mas se você não abrir seus ouvidos para ouvir essa verdade, e seu coração para recebê-la, então você não terá a revelação. Então são coisas importantes. Olha, você ouviu a verdade, tem que abrir o coração para recebê-la. Se você não abrir o coração para receber aquela verdade, então você não pode ter a revelação. Por que as pessoas não podem ter hoje a revelação do novo nome? Que para nós é tão simples. Por que eles não podem ter? Porque eles não abrem o coração para ouvir o que o Espírito está falando. Eles querem ouvir a mensagem, mas o fulano, ele prega igual o Beltrano? Não, então eu não quero ouvir não. Por quê? Daqui uns tempos, o Espírito Santo não vai falar mais através de João. Não vai falar. E as pessoas vão dizer assim, mas ele fala igual João? Diz não. Ele fala igual a Elias. Ele fala igual a Moisés. Vai mudar. A voz do Espírito vai passar para o povo hebreu. Mas enquanto a voz do Espírito está falando aqui conosco, nós temos que dar ouvido e saber por onde que Deus está falando. É uma voz. Deus não fala através de um monte de homens. Deus fala sempre através de um homem. A América do Norte estava cheia de homens e Deus falava só através de um. Os outros tinham a palavra que eles queriam pregar, que eles amavam, mas Deus estava incumbido de falar sua palavra através de um homem, e os ouvidos dos eleitos nos Estados Unidos tinham que estar preparados para ouvir a palavra através daquele homem.
Amém? Então deixa eu repetir esse pedacinho. Mas se você não abrir os seus ouvidos para ouvi-la, aquela palavra, e seu coração para recebê-la, então você não terá a revelação. Esse é o problema do povo, não ter a revelação dos 7 trovões, do novo nome, do 7º selo. Deles não ter a revelação que o 7º selo foi brana. E que o 7º selo não terminou. O 7º selo é você. O 7º selo é eu hoje. O 7º selo foi um homem. O 7º selo hoje é um povo. Mas pode ser, sim, o Espírito Santo falou através de um homem chamado Jesus. Mas depois, no Pentecostes, o Espírito Santo já estava num povo, ainda que falando através de um homem chamado Pedro, que eles ignoravam crer na sua palavra. O Espírito Santo estava falando através de um corpo. Durante 7 eras da igreja, a voz do Espírito falou para cada era. O mensageiro Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Deixa eu ler para você. Olha o que a voz do Espírito fala em cada era. 2:7 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, é para você ver que é o clamor do Espírito. Ele não muda. Quem tem ouvido sempre, você vai ver da primeira à 7ª era, ele vem dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque quando o Espírito fala a igreja verdadeira e a igreja falsa. Por isso que ele diz, às igrejas. O Espírito não fala só à igreja verdadeira. O Espírito Santo fala à igreja verdadeira e à igreja falsa. A verdadeira ouve e cumpre, obedece, crê. E aí recebe a revelação. A falsa ouve, mas não crê e não recebe a revelação. É por isso que está assim, ó, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que se você não levantar na primeira ressurreição, aí você vai ter que sofrer o dano da segunda morte, que é a segunda ressurreição. Mas o que vencer não vai, desde a primeira era, não vai receber o dano da segunda morte. Na terceira era da igreja, quem tem ouvidos, 2:17, olha para vocês verem, é 2:7, 2:11, é a segunda era da igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Isso aqui é na segunda era, a de Esmirna. Na primeira, ela tem mais coisas para nos dar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A terceira era da igreja, 2:17 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, se você ouvir, em cada era, o Espírito está falando uma coisa. O que ele fala? A terceira era, ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso é quem ouviu a voz do Espírito. Nós temos agora capítulo 2, verso 29, a era de Tiatira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem hora que a mensagem é tão curta. Dar-lhe-ei
a estrela da manhã. A experiência que o crente deve ter, de ter recebido a estrela da manhã, nesta quarta era. Na quinta era, ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem sempre vem para dois povos. Um vai ouvir e crer, o outro vai ouvir e aborrecer aquela palavra. Na quinta era da igreja, nós estamos aqui agora na sexta era da igreja, capítulo 3, verso 12 e 13. Já desde o 11 ele diz: eis que venho sem demora. Você vê que a alerta de Deus na sexta era, porque ele vinha na sétima. Preste atenção. Na sexta era, ele está dizendo aqui na era de Filadélfia, capítulo 3 de Apocalipse, verso 11: eis que venho sem demora. Ele ia vir na era da frente. Eis que venho sem demora. E as pessoas não perceberam isto. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém. Agora você pensa bem, se Deus escreve no indivíduo, olha, o nome do meu Deus, Jesus Cristo, o nome da cidade do meu Deus, ele já está mostrando para nós a revelação do último dia. O nome da cidade do meu Deus, a nova, não a Jerusalém, a nova Jerusalém. Ao que vencer, ele acaba conhecendo isso que o próprio irmão Brana diz: eu posso chamar Tucson de Jerusalém. Irmão Brana já estava mostrando para nós o que ia acontecer. Não é que Deus vai reinar na política de Tucson. Não. É porque Deus tinha sua mensagem manifestada no Arizona, em Tucson, Arizona, onde Deus desceu no Monte Pôr do Sol, no Arizona. E eu vou escrever sobre o vencedor, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando. Que desce do céu do meu Deus, aí também o meu novo nome. Eles pensam que vai escrever Jesus, Jerusalém. Não, é Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é onde Deus manifestou de novo. E quando Deus manifestou de novo, foi exatamente em Tucson. Irmão Branham mudou para Tucson. Se vocês notarem, para a revelação dos selos, o irmão Branham teve que mudar para Tucson, para mostrar essas coisas em tipo para nós, e é difícil para as pessoas verem isto. E eles estão pensando que seria a Jerusalém. E o irmão Branham diz: eu posso chamar Tucson de Jerusalém. Só não guardei o parágrafo, não pensei em falar nisso aqui agora, mas já estou falando, né? E também o meu novo nome, não é Jesus mais, é meu novo nome, é Brana. A Nova Jerusalém já foi manifestada em Tucson, quando Deus desceu no Monte Pôr do Sol. Deus desceu ali em Tucson. Quando ele veio a primeira vez, ele veio em Jerusalém. Quando ele veio agora no entardecer, ele veio em Tucson. Irmão Branham teve que mudar para lá, sair dali para ir para Jeffersonville para pregar os selos.
É a direção do Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. E aí também o meu novo nome. Aí o novo nome é Brana. Foi a manifestação de Deus quando ele desceu para poder pregar a revelação dos selos. Ele desceu ali em Tucson, num homem que estava em Tucson. Eu sei que isso é uma loucura para muita gente, mas o irmão Brana falou sobre isso daí, e é bom você ver estas coisas também. Ô, irmão Elias, se você conseguir para mim aí, sobre o Tucson, eu posso chamar Tucson de Jerusalém. Me parece que tem duas posições aí, duas mensagens, porque a pequena Belém, o que farei com Jesus chamado Cristo. Gente, é só ler. Essa o que farei com Jesus chamado Cristo, ela é fininha. É só você ler, para você ver o que o irmão Brana diz ali. Se você tiver condições de mandar isso daí para mim já encerrar o pensamento aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa daqui já é uma advertência, irmão, que o Espírito estava dando na sexta era, dizendo: eis que venho sem demora. Em outras palavras, na próxima era. Eis que venho sem demora. Ele tinha vindo até ali, mas agora ele ia vir sem demora. Ele tinha vindo no mensageiro, mas agora ele ia vir sem demora. Isso quer dizer, na próxima era. Foi que ele veio para poder manifestar a sua palavra. Por isso ele veio em Tucson. Deus desceu em Tucson, Arizona. Eles filmaram aquilo ali, fotografaram Deus descendo no Monte Pôr do Sol, em Tucson, Arizona. Era o lugar de Deus no entardecer. Deus no amanhecer, o lugar é Jerusalém. Deus no entardecer, o lugar é Tucson. Por isso, irmão Brana tinha que sair de Jeffersonville e mudar para Tucson. Porque na operação dos selos, na revelação dos selos, foi manifestada exatamente neste lugar. Amém. É tão simples, não é? Tão simples. Irmão, se você não tem a máquina funcionando, pode deixar. Só dá a mensagem e o parágrafo, não precisa escrever não. Mas nós estamos muito ruinzinhos aqui, né? Falta tinta para a máquina, ninguém compra, né? Parece que está pobre. É incrível, né? Isso é, como é que fala? Desdeixo, desmanzelo, falta de cuidado, falta de responsabilidade com as coisas de Deus, né? Se fosse na minha casa, lá na minha casa, a hora que acaba a tinta eu ponho. Agora é aqui na igreja. Amém. Ninguém é culpado. Certo? Ninguém é culpado. Mas a gente precisa aprender essas coisas. Tem hora que você precisa e não tem. Precisa e não tem. Eu estou terminando Apocalipse 3, verso 21 e 22. Que vai dizer agora, nunca a igreja esteve nessa posição. Olha a posição da igreja nesse tempo em que vivemos, no tempo de William Branham. Onde a igreja estava? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. A posição do vencedor. Nenhum crente anterior teve a posição de assentar com Cristo no seu trono. Porque não era tempo, tinha que passar as 6 eras da igreja. Na 7ª era, quando ele vinha, e ele veio na 7ª e última era, ele avisou o próprio irmão Branham, ele mostrou que ele estaria. Ô irmão, tem tinta, irmão? Aleluia, tem tinta, irmão. Demorou tanto, irmão, que eu pensei que vocês não tinham pôs tinta nisso aí ainda.
Muito bom. Agora, deixa eu mostrar isso para vocês. A posição do crente nessa era é a melhor posição, a mais alta posição. Você está sentado no trono porque um vencedor, o homem do dia, Brana, o sétimo anjo, foi o que venceu e assentou com Jesus no seu trono. Jesus assentou quando ele venceu no Calvário, ele subiu e assentou no trono do Pai. Mas quando Brana venceu nas eras, que foi o mensageiro do dia, e venceu a sétima era, ele assentou com Jesus no seu trono. E eu que creio em Brana, eu escuto a mensagem de Brana, eu sei o que ele pregou, eu estou assentado com ele no trono também. Você está sentado com ele no trono. Eles podem nos condenar, nós estamos no trono, não do Pai, do Filho agora, certo? Não do Pai. Trono do Pai foi o Filho que sentou. Trono do Filho foi o profeta Brana que sentou. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E ele está mostrando que o Pai teve um trono e ele assentou no trono do Pai quando ele venceu. E Jesus não venceu aqui em Laodiceia. Jesus venceu lá atrás, no Calvário. Ele venceu o Calvário, ele venceu a tumba, ele venceu a morte. E subiu e assentou com seu Pai no seu trono. Trono do Pai. Mas agora, ele estava procurando o vencedor da sétima e última era no tempo de Tucson. E veio o vencedor. Deus tinha um vencedor na terra. Deus tinha um homem para poder mostrar para nós que a posição dele é no trono com Jesus. E foi Jesus que falou. Não é questão de uma igreja, não é questão de eu colocar Brana lá, não. É você que quer pôr Brana lá. Não. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Isso aqui sempre é o mensageiro do dia. A posição mais alta, nenhum mensageiro anteriormente podia sentar no trono, não era a hora do trono. Ninguém podia ir sentar no trono do Pai, no Velho Testamento até Malaquias, até João Batista. Mas quando Jesus venceu, ele foi e assentou com o Pai no seu trono, no trono do Pai. Mas quando Brana venceu aqui na terra, que foi o sétimo mensageiro, e trouxe a revelação para nós, Deus desceu sobre ele com a sua palavra. Então ele assentou no trono com Jesus. Por isso nós estamos nesta posição hoje. Assentado no trono não quer dizer uma cadeira, é uma posição. Estamos na posição da revelação. Isso é posição de trono. Isso é para te mostrar que nós é quem vamos reinar no milênio. É que vamos estar ali reinando no trono. Deus estará ali reinando com um novo nome, porque está descendo do céu. E no capítulo 19 de Apocalipse, com um novo nome na sua coxa. E o novo nome é Brana. E ele não pode descer para o milênio sem que primeiro nós subamos com um novo nome. Jesus não podia ter descido em Apocalipse 10:1 com um novo nome, que o irmão Brana diz que ele subiu com um novo nome. Ele subiu quando ele venceu. Quando ele desceu com um novo nome no seu profeta, o William Brana. Assim a igreja, quando ela vence aqui também na terra, ela sobe no rapto, ela já sobe com um novo nome, para descer no milênio. Em Apocalipse 19, desceremos com um novo nome. Amém? Bom, isso para mim é tudo, porque é a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora quero ouvir
sobre Tucson? O que faremos com este Jesus chamado Cristo, pregado em 1964 em Phoenix, Arizona? 25. E antes, enquanto estão abrindo, eu gostaria de anunciar que o nosso irmão Oral Roberts estará em Jerusalém também na próxima sexta-feira à noite. Por isso vocês todos vão querer vir. Oh, mas é Jerusalém? Vão querer vir. Você diz, onde? Alguém disse que a Flórida era uma terra prometida. Suponho que posso chamar Tucson de Jerusalém. Irmão Branham está brincando e nem falando à toa. Fênix está no vale, veja, Jericó estava logo além do vale de Jerusalém. Nunca sairei daqui desse jeito, sairei. O irmão Oral Roberts fala na próxima sexta-feira à noite e tenho certeza que todos vocês terão prazer em ouvi-lo. Será um prazer tê-los aqui. Eu posso chamar Tucson de Jerusalém. Porque a pequena Belém, pregada em 1963, parágrafo 9. Nós estamos alegres em estar neste momento em Jericó com vocês. Ele estava em Fênix. Em Fênix ele chamava de Jericó. Tucson, Jerusalém. Irmãos e irmãs, irmãos, nesta manhã, e nós os convidamos para segunda-feira à noite estarem em Jerusalém, em Tucson, para o banquete ali. Veja, Fênix está no vale como Jericó. Tucson, onde eu moro, está na montanha, é Jerusalém. Onde está você, Tommy? Deve ser Tommy Osborne. Porque alguém não disse amém por aqui. Eu estou em dificuldades. Tommy, nem ao menos se manifestou. Tem hora que irmão Branham esperava um amém de alguém entendido nessas coisas. Irmão Branham, eu não escutei ninguém falar amém por aqui. Que coisa, hein, meus irmãos? Olha o que o irmão Branham diz. Eu estou tendo dificuldade. Tucson, onde eu moro, está na montanha, é Jerusalém. Onde está você, Tommy? Porque alguém não disse amém por aqui. Eu estou em dificuldade. Tommy, nem ao menos se manifestou. Bem, amanhã ou segunda-feira à noite é o banquete em Tucson. E nós certamente nos alegraríamos se vocês estivessem por aquele lado, se comparecesse por lá para nos ver. Meu assunto nesta noite, se o Senhor permitir, é nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Amém. Notaram? Penso que o irmão Branham estava brincando com as palavras? Não. Ele diz, Jerusalém em Tucson. E ele diz, Tucson, onde eu moro, está na montanha. Ele teve que mudar para lá, para poder ter a revelação dos selos. Ele teve que mudar para lá, para os anjos descerem e falar com ele. Até mudar para lá. Não entenderam, mas ele teve que mudar para lá, para esse fim. Deus tem algo a fazer, e eu só preciso crer no que Deus está fazendo. Eu não tenho que duvidar disso daqui. Mas você não pode pregar que é a Nova Jerusalém. Eu até não prego que é a Nova Jerusalém, mas a Bíblia diz que é nova. E novo nome não é Jesus, é Brana, e Nova Jerusalém não é Jerusalém, é Tucson. É como o irmão Brana diz aqui. Porque este é o lugar do gentio. A Jerusalém lá atrás foi o lugar do judeu. Mesmo Jesus não sendo judeu nem gentio, ele era Deus, mas ele nasceu entre os judeus para poder salvar um povo dentre os judeus, tirar um povo dentre os judeus também, e eles não creram nele. Aí ele passou a tirar um povo dentre os gentios. E agora ele termina com esse povo dentre os gentios com um novo nome. Por isso Jeová Jireh, parágrafo 100, terceira parte, irmão Branham diz, um gentio levaria seu nome. E esse gentio foi Brana.
Obrigado, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos dá a oportunidade de falar com o seu povo, de ouvir a voz do Espírito. E eu entendo, Pai, que o Espírito nesta era está falando para nós que a vinda do Senhor já aconteceu, só falta o arrebatamento. O Senhor está dizendo para nós que a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome já aconteceu, o novo nome de Jerusalém e o seu novo nome. Tudo já tem cumprido, Pai. Nós estamos agradecidos por esta luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso fazer nada, Senhor. Só posso citar as mensagens, porque o ministério da noiva nesse dia é comer o livrinho e profetizar outra vez. Então eu só posso ler, Senhor, ler outra vez aquilo que o Senhor pregou através de William Branham entre os gentios em Tucson. Eu posso agora falar entre os gentios no Brasil outra vez, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Filho, porque estás ajoelhado, quero eu falar contigo. Porque estás chorando aos meus pés, tenho contemplado a tua dor. Tu vem desesperado ao meu encontro, dizendo: Senhor, não consegui. Lutas são tão grandes que estou pensando em desistir. Meu filho, tu já leste a minha história, tudo que passei por ti. Fui cuspido e humilhado, fui zombado e criticado, eu tudo sofri. Até mesmo meus amigos tão queridos, todos me deixaram só. Tudo isso eu sofri, não foi em vão. Eu fiz tudo pra não te deixar só. Filho, sei que as lutas são muito grandes, mas sem mim é impossível. As lágrimas que rolam em teu rosto fazem quebrantar meu coração. Não temas, ó meu filho tão querido, tua vida está em minhas mãos. Eu tenho uma palavra pra te dar, que vai consolar teu coração. Meu filho, eu já fui um carpinteiro, eu também já fui cordeiro no lugar de intercessão. Eu estava lá no trono para interceder por ti, mas agora levantei, estou em teu coração. E todos os mistérios escondidos estavam nos 7 selos, te dei a revelação. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão.